A Fórmula 1 vivia uma de suas maiores mudanças técnicas já vista na história no final dos anos 60 e no começo dos anos 70 com a introdução da aerodinâmica. E uma equipe em especial se destacou muito por suas inovações. Ela que já tinha trazido o conceito do monocoque para a Fórmula 1, a aerodinâmica e uma vez decidiu pensar baseado em um bom desempenho nas 500 milhas de Indianápolis, e se eu levar um motor a jato para a Fórmula 1? É isso mesmo. E a gente vai falar hoje do Lotus 56B. A história do Lotus 56B não começa na Fórmula 1 e também não começa com a Lotus diretamente, e sim nas 500 milhas de Indianápolis de 1967, quando a já consolidada equipe STP e com seu já consolidado piloto Parnelli Jones decidem arriscar uma solução inovadora. Então, pilotado por Parnelli Jones e projetado pelo também lendário Ken Wallace, a STP então constrói o STP Paxton Turbo Car para correr as 500 milhas de Indianápolis de 1967, que quase vence em sua estreia, com Parnelli Jones liderando e quebrando o seu câmbio a apenas 8 milhas do fim da corrida. There's Jones getting out, a very disgusted Jones, and there's the old 98. Colin Chapman, como um bom sonhador que era na época, vê potencial no Paxton Turbo Car e decide construir a sua própria versão, que foi o Lotus 56, que usava o mesmo motor da STP, dessa vez contaria com mais gênios ao volante e também teve um design totalmente redesenhado com uma frente mais fina, menor área frontal para ter um menor arrasto e também a redistribuição do motor e das suspensões para uma maior estabilidade. Porém, o desenvolvimento do 5.6 se dá num momento muito turbulento na Lotus, que foi justamente pós-morte do Jim Clark, que era o principal astro da equipe e da Fórmula 1 na época. O seu substituto, então, Mike Spence, fica com o cargo de desenvolver o carro. Só que, infelizmente, durante os treinos livres para as 500 milhas de Indianápolis, ele acaba falecendo em um acidente e marcava aí mais um episódio trágico na história da Lotus. Mesmo diante esse período turbulento, a Lotus decide inscrever 3 Lotus 56 para as 500 milhas de Indianápolis, que seriam pilotados por Grant Hill, Paul Leonard e Art Pollard. Leonard faz a pole das 500 milhas de Indianápolis e liderava com tranquilidade sobre os rivais, apesar de ter um grid mais perto do que foi quando tinha o STP Turbo Car. A Lotus ainda se sobressaía em relação aos outros rivais, principalmente por suas grandes velocidades finais, o que fazia muita diferença em um circuito oval. Porém, Pollard acaba abandonando, faltando apenas 8 voltas para o final da corrida, com problemas de vazamento de combustível, e ali marcava mais um declínio e mais um fracasso da STP, da Lotus e dos motores a jato Pratt Whitney nas 500 milhas de Indianápolis. Turbine, and Joe Leonard is slowing down for some reason. The turbine is stopping. This is absolutely unbelievable. Apesar de mais uma vez bater na trave e ficar no quase, Colin Chapman ainda via potencial no projeto e decide redesenhar totalmente o modelo que já havia corrido as 500 milhas para então correr na Fórmula 1. Daí vai nascer o Lotus 56B, que tinha a introdução das asas que a Lotus já corria e também um sistema de tração integral que estreou pela primeira vez num GP não campeonato de Brands Hatch em 1970. Durante os treinos livres que foram realizados na chuva, tanto Emerson Fittipaldi quanto Dave Walker e René Weisel estavam muito, mas muito distantes daquele que seria o carro mais rápido da temporada, que era a Tyrrell de Jack Stewart. A corrida foi realizada no seco, a Lotus ganhou o terreno, mas não conseguiu passar do meio de pelotão, marcando um começo, de certa forma, fiasquento, para dizer o mínimo, da equipe inglesa. Chapman então decide colocar o carro para correr em 3 oportunidades no Campeonato Mundial de 1971, uma vez pilotado por cada piloto. Dave Walker na Holanda,
René Weizel na Inglaterra e Emerson Fittipaldi em Monza, a veloz Monza, onde talvez a Lotus com seu melhor piloto poderia ter chances de brilhar. Porém, não foi isso que a gente viu. Apesar de colocar nos 3 circuitos mais velozes da época, excluindo Hemsgeer, que já tinha saído do calendário, o melhor resultado alcançado quando o carro terminou a prova foi apenas um 8º lugar do Emerson Fittipaldi em Monza. E assim, Colin Chapman abandonava o projeto. Mas o que tinha acontecido de tão ruim para que esse projeto não andasse para frente e fosse um fiasco total? Afinal, ele quase ganhou as 500 milhas de Indianápolis 2 vezes. E aquele carro então tinha 2 principais problemas, sendo um deles, por incrível que pareça, o motor. Como é que é? Sim, o motor a jato tinha grandes problemas em reacelerações. Aquele motor foi feito para correr as 500 milhas de Indianápolis, onde apesar de não ter uma grande aceleração, com exclusão de relargadas em bandeiras amarelas e a primeira volta, você passava o tempo todo praticamente inteiro de pé embaixo, o que não configurava um retorno à marcha lenta, né? Aquele motor só tinha uma marcha, inclusive, que é aceleração constante, muito parecido com o que hoje é o câmbio CVT, mas num molde totalmente diferente. Aquele carro, então, ele tinha uma aceleração muito lenta, ele era instável nas frenagens, apesar de todos os esforços aerodinâmicos do Colin Chapman, e além disso, o conjunto ele tinha que ser muito mais rígido para conseguir suportar tanto as distracionadas quanto o peso do motor e todo o seu torque que era distribuído para as rodas. Então o conjunto acabava ficando, além de mais instável, mais pesado. E isso não agradou nem Emerson Fittipaldi, nem Dave Walker, nem René Weizel, e mais tarde Colin Chapman deu o braço a torcer e acabou abandonando o projeto. Mas as contribuições do Lotus 56B não param por aí, se é que houve alguma, e vocês podem pensar aí de casa, mas sim, tá? Houve uma grande contribuição. Todos os refinamentos aerodinâmicos que o Colin Chapman trouxe para o Lotus 56B serviram de base para comportar um grandioso e potente Ford Cosworth DFV e daria início então ao Lotus 72D, aquele mesmo da música e aquele mesmo que deu o título mundial para o nosso Emerson Fittipaldi. E você, sabia que já existia um carro correndo com motor a jato na Fórmula 1? Acompanhe agora uma volta rápida no circuito de Silverstone com o Lotus 56B de Emerson Fittipaldi e já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Obrigado a todos que assistiram até aqui e falou!